Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Quibelanche, cultura com sabor. Bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje, programa muitíssimo especial. Falaremos de um grande homem, Caibar de Souza Schutel, ícone da divulgação do espiritismo no Brasil. Prepare-se, estamos no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Ao vivo pela TV Cultura Paulista e pelo Face da TV Cultura Paulista, e sempre muito feliz de poder estar aqui com todos vocês. Hoje uso daquela frase: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Pois é uma grande honra poder iniciar o ano contando a história do humanista espírita Caibar Schutel. Recebo dois grandes estudiosos e escritores, Cássio Leonardo Carrara e Davi Lisenberg, que é uma alegria imensa poder recebê-los aqui no estúdio do Esferas da Vida. Sejam muitíssimo bem-vindos. Muito obrigado, a alegria é nossa de podermos estar aqui em Araraquara, pela TV Cultura Paulista, poder falar desse grande imortal Caibar Schutel. Uma boa noite a todos, Priscila, os telespectadores, Davi. Eu acho que é um privilégio enorme a gente estar aqui, né, para falar um pouco do Caibar Schutel, um exemplo de vida, uma pessoa que é inspiração para muita gente, né? Com certeza. E eu vou passar um pouquinho do currículo de vocês para quem está em casa saber, né? O Cássio Leonardo Carrara é graduado em jornalismo pela Universidade de Araraquara e pós-graduado em linguagem, cultura e mídia pela Unesp de Bauru. Jornalista da Casa Editora Clarim desde março de 2011, trabalha na edição e revisão da Revista Internacional de Espiritismo e Jornal Clarim. Realmente, hoje quem vai falar do jornal e da revista vai ser o Cássio, eu tenho certeza que ele vai dar um show aqui. Periódicos, dos quais tornou-se jornalista responsável em dezembro de 2016. Escreve na RI também, coluna Ponto de Vista, e em agosto lançou seu primeiro livro, Som da Nova Era, o Clarim e seus Maestros. Eu já vou aqui mostrar o livro dos nossos escritores que estão no estúdio, e o Davi Lisenberg, que tem esse sobrenome bonito, que ele chegou aqui na TV, eu já falei, ele é um artista, né, Davi? A maioria aqui é italiano, né? É difícil, parece um nome descendente de alemão, né? Meu pai é catarinense. Então Lisenberg, também formada, né? Em jornalismo, pós-graduado em comunicação organizacional, iniciou os estudos espírita nos anos 80, em 2000 transferiu-se com a família para a Suécia, trabalhou ativamente na divulgação do espiritismo juntamente com os familiares lá, precursores do movimento espírita naquele país desde os anos 70. Olha, então você difundiu o espiritismo na Suécia, Davi? Tivemos a oportunidade de poder trabalhar um pouquinho na seara espírita em outras terras. Foi um trabalho bastante enriquecedor. Que maravilha! Membro fundador da União Espírita Sueca, foi responsável pelo Departamento de Pesquisas Históricas no SEI, que é o Conselho Espírita Internacional, né, na Europa. De retorno ao Brasil, estabeleceu-se em Matão, quando decidiu aprofundar-se, né, na história de Caibar Schutel. E também tem o livro aqui. Agora vamos falar um pouquinho desses livros que eu queria mostrar para quem está em casa. Peraí, Davi. Então eu falei do Som da Nova Era, que foi o Cássio Leonardo Carrara, que é escritor deste livro. É um livro-reportagem, né, que conta a história da Casa Editora Clarim, que a gente vai falar um pouquinho hoje no programa. E também o livro do Davi Lisenberg. Ó, até me preparei para falar seu sobrenome, Davi. Ele conta toda a história aqui do Caibar Schutel, desde o nascimento até a morte, né? Sim. E no caso do Cássio Leonardo, conta o depois. Isso, começa um pouco com o Caibar Schutel também, passo pela vida dele e depois a continuidade do trabalho da editora após o seu falecimento. Né? Então nós temos o antes, o durante e o depois de Caibar Schutel aqui ao vivo no Esferas da Vida. É isso, Davi? Exatamente. Dizer que o Caibar Schutel não é um nome conhecido, né? Já tem várias biografias
de Caibar Schutel, e nós tivemos a oportunidade agora de colocar o livro, também como o do Cássio, num formato livro-reportagem, né, que é um livro que traz matérias, traz informações, traz fatos, porém relatados de uma forma mais romanceada, mais dinâmica, né? E foi um prazer poder trazer algumas coisas novas, né? E revisitar a obra desse grande espírita, porque se hoje nós temos um movimento espírita tão grandioso aqui no Brasil, a gente na nossa pode... região também, E né? na nossa região, nós temos aqui um ícone dessa região. Ele passou por Araraquara, né? Viveu em Matão, mas tem uma história muito grande aqui. Então, vale a pena nós relembrarmos o nome de Caibar. E você que está nos assistindo pelo Facebook ou pelo WhatsApp, eu vou já passar o telefone do WhatsApp, é 16 981062150, 16 981062150. Mande sua pergunta, mande seu questionamento que nós responderemos. E também vamos sortear os 2 livros aqui dos nossos escritores que estão no estúdio. Então, você quer o livro? Mande um WhatsApp falando, eu quero o livro, que a gente vai colocar o seu nome no sorteio. E se você está pelo Facebook, também mande pra gente, eu quero o livro, participar do sorteio, que a gente vai organizar todo o pessoal desse sorteio. A gente vai fazer o sorteio ao vivo pelo Facebook da TV Cultura Paulista, talvez amanhã ou ainda hoje. Aguarde que esse sorteio vai acontecer. E agora a gente começa falando aqui um pocão. Vamos começar do início da história de Caibar? Porque o que eu falei no começo, eu queria mostrar que o exemplo realmente é algo que supera, né, a morte, supera anos, milênios, porque a gente aprende por meio do exemplo mesmo. Exatamente. Não é, Davi? Exatamente. E o exemplo de Caibar Schutel é um exemplo que vale a pena. E a gente tem que fomentar realmente a vida e tudo o que aconteceu. Conta um pouquinho, você que contou aqui, né? Sim. No livro O Imortal, um pouco do começo da vida de Caibar. A gente também tem algumas fotos que a gente vai passar. Perfeitamente. Será que a gente já tem até uma primeira foto para mostrar a imagem de Caibar Schutel? Olha lá, Caibar Schutel. Que a gente tem essa imagem que vocês mandaram pra gente, muito bacana. Esse é Caibar Schutel, para quem não o conhece. Conheceu agora no Esferas da Vida. Conta pra gente, Davi. Muito bem, Caibar Schutel, ele nasceu no século XIX, em setembro, 22 de setembro de 1868. Portanto, num período ainda que o Brasil era império, né, a Constituição do Brasil só tinha o catolicismo, né? A igreja e o Estado tinham uma união muito grande, a igreja tinha um poder muito grande. E na época da escravidão, Sim. na época de Dom Pedro, enfim, num período em que o espiritismo ainda estava nascendo, né? Quando Caibar Schutel nasceu, o espiritismo tinha pouco mais de 10 anos, né? Então, ele nasceu em 1868. Ele é oriundo de uma família de Santa Catarina, né? O seu pai, nascido em Santa Catarina, Antero de Souza Schutel, e a sua mãe, Rita Tavares Schutel. E o seu avô também teve um papel bastante importante na sua vida, o seu avô Henrique Schutel. E daí nós começamos a entrar na problemática da vida dele, que já com 9 anos de idade, ele perdeu o pai, né, em abril. Ele ficou órfão muito novinho. Com 9 anos ele já era órfão. A gente tem uma foto, vamos passar mais umas 2 fotos que eu separei. Aqui, ó, eu quis passar para o nosso público que a gente trabalha junto com Madalena aqui na TV Cultura Paulista, e ele era antigo colaborador do Clarim, até fez, né? Ele colaborou, isso foi no final dos anos 80. Madalena, essa é uma homenagem que a gente faz para você aqui no Esferas da Vida. Fiquei muito feliz e orgulhosa de saber que um colega, né, aqui de trabalho também já divulgou muito o espiritismo. Então essa é uma homenagem que a gente faz aqui para o Madalena. E agora a gente pode passar a foto que tem o Caibar, acho que aqui são os livros para vocês também que querem participar do sorteio. Mande aí o nome no WhatsApp e também no Facebook da TV Cultura Paulista. E eu acho que a próxima foto é o Caibar com 9 anos. Acredito eu. Olha lá, que gracinha.
Mas que pena, né? Que vida já começa difícil, né? Aos 9 anos, órfão, Davi. Sim, bem complicado. Então, o seu pai tinha uma vida bastante expressiva, ele era agente de leilões lá no Rio de Janeiro, né? E ele passou a beber, gastar o seu dinheiro, teve alguns problemas e desencarnou quando ele tinha 9 anos, como eu disse. Isso foi no mês de abril. Sim. E no mês de setembro, quando o Caibar estava ganhando um irmãozinho, a sua mãe também faleceu. Desencarnou por febre puerperal. Então aí ele foi morar com seu avô, Henrique Schutel, que aí imatriculou no colégio Dom Pedro II. Qual que é a próxima foto que a gente pode ver aqui? Porque acho que parou na foto do Caibar com 9 anos. Eu acho que já começa na farmácia que o Caibar trabalhou, tudo bem. Esse foi o primeiro emprego de Caibar Schutel, né, na farmácia Granado, lá no Rio de Janeiro. A farmácia foi inaugurada em 1870, então naquele período, em 1882, ele estava trabalhando. Então ele começou a iniciar-se na prática de farmácia. Foi onde ele começou a desenvolver a sua profissão, né? Ele não conseguiu ficar muito tempo no colégio Dom Pedro II, ele começou a estudar, mas ficou pouco tempo. Ele pediu para o seu avô para que arrumasse um emprego, porque ele queria trabalhar, já queria começar a vida, né? Então a gente já vê aquela desenvoltura, aquele espírito desbravador mesmo, que queria conhecer a vida, enfrentar as suas dificuldades. E aí, em 1885, o seu avô, Henrique Schutel, também desencarna. E aí ele partiu para São Paulo. Ele deixou o Rio de Janeiro. Aqui ele tinha mais ou menos essa idade que ele deixou o Rio e veio para Araraquara? Provavelmente. Essa foto não tem data. Sei. Porém, no período em que ele está aqui na região, ele usava uma barba maior, um pouco maior. Entendi. Né, o cavanhaque. Então aí ele devia ser mais naquele jovem. período, né, de seus 20, 30 anos. Né? Aí Caibar decidiu vir para o interior de São Paulo. Aqui tem uma foto da primeira farmácia onde ele trabalhou aqui em Araraquara, Davi? Sim, aí foi em 1892 que nós encontramos registro de Caibar Schutel trabalhando na farmácia de João Batista Raia. Ele ficou um período em Araraquara, já desenvolvendo a sua profissão de farmacêutico, que ele já havia trabalhado em Piracicaba, em Itápolis, em Araraquara também, mas no final do século XIX, em 1896, Araraquara teve uma epidemia de febre amarela muito grande e muitos araraquarenses foram morar nas redondezas, e Caibar certamente também foi por esse caminho e mudou-se para Matão. Por isso que ele foi para Matão. Exatamente. Olha Matão aí. Sim, que era o distrito de Araraquara, depois ganhou a independência, né? E Caibar, inclusive, foi o primeiro prefeito da cidade de Matão. A gente diz prefeito, mas na época era intendente, né? Os vereadores se reuniam, elegiam um chefe, né? Então, Caibar foi o primeiro intendente de Matão. Isso foi no final do século, já quase virando. Ele chegou em Matão com quantos anos, Davi? Foi em 1896. Então ele estava com 30 e poucos anos, né? E foi quando ele chegou em Matão que ele se envolveu com o movimento espírita? Quase 30 anos. Com quase 30 anos. Foi quando ele chegou em Matão que ele se envolveu com o movimento espírita? Como que começou essa intenção de Caibar? Porque ele era católico. Muito católico, tinha religioso. Tinha muita amizade com os padres, era muito estudioso. Do Aqui está passando a foto do Calixto, do Quintiliano. Aí já é um pouco, já entrando no século 20, quando o Caibar Schutel se incomoda muito com os sonhos que ele tem de seus pais, que eram muito realistas. Ele tinha sonhos que não tinha explicação. Ele conversava com o padre, mas padre, eu tenho sonhos muito verdadeiros. Ele falava, não, mas não é bem assim. Ele dava uma outra explicação, até que ele encontrou esses dois senhores, Calixto Nunes e Quintiliano José Alves, que infelizmente nós não temos uma foto dele, mas aí que eles iniciaram a prática de comunicações com espíritos. Essas reuniões ainda eram frívolas, não tinha ainda um embasamento doutrinário, eles não conheciam o espiritismo. Caibar Schutel entrou porque ele começou a ver inteligência nas comunicações, e daí ele começou a desconfiar que realmente tinha inteligência,
porque uma dessas mensagens foi do próprio Dom Pedro II, com quem ele conviveu na época do colégio, dizendo que ele tinha uma missão muito importante a desenvolver então ele teve uma na sua comunicação vida. de Dom Pedro II? Teve uma psicografia dizendo que ele teria uma missão nessa vida. E aí ele começou a se aprofundar mais, aí ele teve contato com o jornal Boletim, né, o Reformador. Reformador é um periódico que existe até hoje, né, lançado pela Federação Espírita Brasileira, que ainda circula, e onde Caibar Schutel passou a conhecer o Espiritismo. Daí ele adquiriu as obras básicas, começou a estudá-las. Todo aí, estudo do Espiritismo começa pelas obras de Allan Kardec, né, Davi? Sim, a pessoa pode iniciar por outros caminhos, né? Vários caminhos Sim. podem levar Mas para ao ter esse espiritismo. conhecimento profundo, Melhor é começar na fonte, né, Priscila? Na com fonte certeza. mesmo. E Começar foi o que pelo... Caibar Schutel fez. Foi, até porque haviam poucas obras naquela época espíritas. Tinha algo do Bezerra de Menezes, tinha de cientistas estudiosos de outros países, mas aqui no Brasil ainda não tinha muito. Então foi até bom porque ele foi diretamente na fonte mesmo do Espiritismo. E quando ele conheceu, aí as reuniões passaram a ter um outro caráter, um caráter mais sério, as comunicações, e daí que eles começaram a enfrentar problemas com a igreja. Matão é uma cidade muito pequena. Com certeza. E daí, diante dessas dificuldades, ele queria, como ele havia percebido que os seus pais não haviam morrido, né? O espírito continua. Então, já aquela noção de que os pais haviam morrido não era mais. Ele já podia perceber que os seus pais poderiam estar muito próximos dele de uma outra forma, numa outra dimensão, né? Então, eles começaram a estudar Espiritismo e logo em 1905 eles fundaram um grupo chamado Amantes da Pobreza. Esse nome do centro perdurou até o começo do ano 2000, quase né? Um centenário, quase 100 anos. Quase 100 anos. E ele teve muitas dificuldades para divulgar o Espiritismo naquela época, em Matão, né? Quais foram as grandes dificuldades de Caibar? A grande dificuldade quando ele iniciou o Espiritismo é justamente, como estávamos falando, né? A Igreja Católica tinha um poder total sobre o povo e a população também talvez não estudasse tanto, então tinha um pouco de medo também, né? Os padres tinham a missão também de seguir as suas doutrinas da forma como era estabelecida. Então, houve um choque de cultura religiosa. Houve. Então o padre, por exemplo, proibia dos fiéis estudarem Espiritismo, ou até comprarem na farmácia do Caibar Schutel, porque o Caibar Schutel era farmacêutico, ele abriu uma farmácia na cidade de Matão, e ele começou a ter dificuldades por conta desses problemas que estavam causando a divulgação do Espiritismo. Mas ele daí começa, né, a ver como o espírito grandioso não para, né, no serviço. Então aí ele decidiu fundar o jornal Clarim, né, em 1905. Então em julho de 1905 ele fundou o grupo, em agosto ele fundou o jornal Clarim, né, ainda no final daquele mês de agosto ele se casou, né, Cássio? Sim. Oficializou o casamento com Dona Mariquinhas, né, que ele já vivia maritalmente com ela, e começou a publicar o jornal semanalmente. E daí começou uma luta muito grande. Eu acho que é interessante porque era uma época, né, no início do século XX, o Espiritismo era recém-fundado, 50 anos praticamente de existência, e estava uma efervescência daquelas ideias, né? Era um momento de ebulição daquilo tudo. Só que as pessoas acho que ainda não entendiam muito bem, então tudo acabava sendo muito místico. Por isso a necessidade de... Se até hoje é assim, imagina naquela época em que o acesso às leituras, ao conhecimento era muito mais limitado. Então era essa a importância dos jornais, né, dos livros. Ele sentiu uma dificuldade, abriu uma editora. Com certeza. Não desistiu. Sim. Abriu uma editora do jornal e logo depois a revista, ou foi muito... Não, a revista... Demorou um pouco para a revista internacional? Demorou quase 20 anos. A revista veio em 1925. Então começou realmente com o jornal, o Clarim. Publicava e era 400... mensal? Era semanal. O jornal começou semanal. Ele era impresso numa gráfica em Taubaté, as primeiras edições, porque ele não tinha máquina, né, cara? Não tinha nada, e ele foi imprimir
400 quilômetros daqui, com toda a dificuldade. Com toda a dificuldade que havia naquela época, um jornal semanal, com muitas informações, com certeza. Depois eu vou perguntar o que era publicado em linhas gerais aqui no jornal Clarim. A gente vai para um pequeno intervalo, mas antes a gente tem o nosso momento Chico Xavier. E esse momento Chico Xavier está muito legal porque o Chico também é perguntado por um jornalista, por uma repórter, sobre sua vida pessoal. Que no caso de Caibar também, a vida pessoal dele era muito destinada às pessoas, assim como o Chico Xavier. E o Chico responde, vamos dar uma olhadinha. Você faz 50 anos de mediunidade. Você teve tempo para pensar na sua vida particular? Realmente não tive muito tempo para pensar em minha vida particular. Mas devo explicar ao nosso caro entrevistador que, à medida que fui penetrando na compreensão da mediunidade, com a presença dos amigos espirituais em minha vida, entendi também que a minha vida particular tinha muito pouco interesse diante do interesse do trabalho deles junto à nossa vida comunitária, distribuindo paz, esperança, verdade e amor, através dos livros e mensagens que eles têm escrito constantemente desde 1927. A Morada do Sol Corretora de Seguros é a proteção ao alcance de sua família. Desde 1979 no mercado, é sinônimo de tradição e inovação com a melhor qualidade para você. Opera em todas as modalidades de seguro com excelência. Seguro de vida, de automóveis, saúde, residencial, empresarial e consórcios. Proteção é o que define a Morada do Sol Corretora de Seguros. Agora ficou bonito. Descontraído. Tá gostando desse novo formato? Tá legal? Musical. De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. E claro, com a participação especial dele. Foi cantar musiquinha nada, nós viemos aqui para cantar uma musiquinha e também fazer aí algumas observações do esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Porta Joia Lingerie. Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. ZYB 851 RTC, Rádio e Televisão Cultura. De volta ao Esferas da Vida, e hoje eu converso sobre um grande homem, um grande exemplo do espiritismo, Caibar Schutel, junto aos escritores aqui comigo, Davi Lisenberg, Cássio Carrara, e chegou a hora aqui na minha pauta de falar sobre a editora Clarim e sobre a Revista Internacional de Espiritismo, que a gente sempre fala do site, do telefone, do WhatsApp, mas como eu tenho aqui no estúdio um trabalhador da editora Clarim, eu vou deixar ele fazer o merchan. O que você acha, Davi? Eu acho uma ótima eu ideia. Já passa a bola. Para que trabalhar hoje, né? Terça-feira à noite. Isso, deixa tá no Cássio. Vou falar de coisa boa aqui, continuar a falar de coisa boa. Deixa o Cássio falar da editora Clarim. Quem quer assinar, é só entrar no site. Como que é o jornal? É todo mês? É mensal? Conta o jornal Clarim e a Revista Internacional. Isso, o Jornal Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. Eles são dois periódicos mensais, que eles são comercializados por assinatura. E é muito simples assinar, basta entrar no site do Clarim, que é o www.clarim.com.br,
Ou então pelo telefone da editora, WhatsApp, é muito simples. E aí a pessoa tem a opção de fazer assinatura por 1 ano ou 2 anos, na versão impressa ou na versão digital, que a gente já começou também há uns 2 anos. Olha, não fala aqui no programa da versão digital, eu vou falar. Sim, é muito interessante porque você consegue ter acesso a ela em qualquer lugar, né? Tem a versão em PDF, inclusive, a pessoa pode baixar se ela quiser. Com certeza. Então é muito simples e é acessível, né? Todo mundo, né, a qualquer momento, você pode divulgar. E a Revista Internacional de Espiritismo é internacional porque ela vai para qualquer lugar do mundo? Sim, ela Conta pra gente, Cássio. Ela tem um grande alcance, conhecido internacionalmente, mas o nome em si, ele tem uma origem histórica, né? O jornal Clarim foi fundado em 1905 e em 1925 o Caibar ele já tinha muita comunicação com pesquisadores, cientistas europeus, né? Pessoas que estudavam os fenômenos espíritas. E ele recebia muito material por correspondência. E ele traduzia aquele material, né? Tinha ajuda ali dos companheiros da editora. E ele foi acumulando aquilo, mas ele não tinha espaço no jornal Clarim para divulgar adequadamente aqueles artigos. Então ele sentiu a necessidade de criar um novo periódico mais aprofundado, que falasse mais de ciência, falasse mais de filosofia, e por isso ele deu o nome de Revista Internacional do Espiritismo. Mais adiante mudou para Revista Internacional de Espiritismo, uma leve mudança no nome, mas essa é a origem, por essa razão é internacional. Mas até hoje há notícias do exterior, divulgação de eventos, né? Inclusive a editora Clarim esteve presente em vários congressos mundiais de espiritismo. Então o Clarim ele tem uma presença internacional também, ele é muito conhecido, ele é muito respeitado internacionalmente. Muito, a gente vai falar mais sobre a editora daqui a pouco. Nós estávamos aqui na dificuldade que o Caibarchu deu todo o seu trabalho, né, para divulgação do espiritismo. A gente estava no momento do jornal Clarim, que ele ia a 400 quilômetros de Matão para fazer a impressão dos jornais, que eram semanais, que ele distribuía pessoalmente. O Caibar não era isso, Davi? Tinha assinantes. A distribuição pessoal, ela acontecia por intermédio dos trens, né? Ele ia até a estação de trem com os seus companheiros. Assim que terminava de imprimir, ele ia nas estações de trem, principalmente a estação de Matão, e distribuía para os passageiros, para as pessoas que estavam na estação. E também ele distribuía nos cemitérios, principalmente no dia de finados. Era um dia que Caibar gostava muito, porque era um momento em que as pessoas iam chorar os seus mortos. Então ele ia com o jornal Clarim, com matérias bastante específicas sobre a reencarnação, oferecer para as pessoas o paradigma da espiritualidade, da reencarnação, portanto dizendo que as pessoas não morrem, elas continuam num outro estado. Então ele entregava. Porque o espiritismo, ali está uma imagem do Jornal Reformador, que foi pelo Jornal Reformador que o Caibar começou a se interessar pelo jornal, que você já falou, né, no bloco passado. A gente pode passar essa foto já. Esse foi um reformador daquela época, provavelmente. Que ele acho que foi um dos primeiros, né? Aí o Amantes da Pobreza, quando ele foi lançado antes do jornal. Foi a ata da edição, da fundação do jornal, acho que pode passar também essa imagem. Que a gente já falou. Sabe o que eu achei interessante? Aí a primeira edição do Clarim, do jornal. Era frente e verso, né, Cássio? Isso, frente e verso. Frente e verso. Uma apresentação bem simples, mas já com um bom conteúdo. E uma marca muito forte, uma né? Marca muito forte. O Clarim. Que dando alusão, né, da analogia da divulgação mesmo, né? Que é um instrumento que serve para despertar, né? O Clarim. Sim. Originalmente, uma marca muito a ideia boa, é que ecoasse, mercadologicamente. Ecoasse por longas fronteiras, sem distinção de distância. E o que eu acho bonito que você falou, Davi, é pra gente mostrar para quem está em casa da preocupação do Caibar de mostrar para as pessoas, porque o espiritismo é uma religião consoladora, por isso fala, é o consolador prometido, né? Nós não estamos aqui querendo converter ninguém, mas é o consolador para qualquer pessoa de qualquer religião. A questão não é você ser espírita ou não, é você entender que
nós somos espíritos imortais e que talvez o sofrimento seja passageiro, a gente consiga equilibrar o nosso sofrimento, porque é difícil sim perder uma pessoa querida, perder um filho, perder uma mãe, mas que há uma luz no fim do túnel. Então essa intenção de Caibar, de querer divulgar, principalmente no dia de finados, olha gente, eu tô aqui divulgando o jornalzinho porque vocês precisam entender que não precisa sofrer tanto, né? Exatamente. É bonito, isso é uma caridade grandiosa. E ele, hoje nós temos a televisão, nós temos o rádio, nós temos a internet. Naquela época era o jornal impresso, era um veículo mesmo de comunicação. Então o jornal, e daí depois ele também começou a escrever livros, né, algumas obras que ele começou a publicar, e as palestras que ele realizava. Então ele tinha o dia inteiro dedicado, né, como apareceu lá no momento de Chico Xavier, ele foi uma vida dedicada à divulgação da imortalidade da alma, baseado em Allan Kardec. Sim, o que aconteceu com o Chico, que a gente mostrou, né, que na realidade ele viveu, né, não pensou muito na vida particular, e muitos espíritos vêm com essa missão, né, de mostrar o caminho, de abrir caminho, não é isso? Missionários. Missionários. Sei lá, missionários, essas pessoas que vêm realmente com grandes compromissos, e Caibar foi uma dessas pessoas. Eu acho interessante que também a plataforma, né, jornal, revista, porque você consegue, em textos curtos, você consegue abordar vários temas numa mesma edição, e justamente o que você comentou, essa questão da consolação. Porque as pessoas, elas procuram, às vezes, uma orientação, procuram uma ajuda, mas falam, nossa, eu vou começar com um livro, 200 e poucas páginas, quero uma coisa, né, que seja rápido, que a orientação venha de uma forma que eu consiga entender de forma simples, que eu não tenha dificuldade, muita erudição para entender. Então o jornal e a revista, eles têm um papel muito importante nisso. Principalmente naquela época. Com Hoje certeza. A gente fala de revista, a revista está cada vez, né, com certeza, uma tiragem muito menor. Isso. Mas naquela época, os grandes meios de comunicação era jornal e revista. Nós falávamos de finados, né, e era uma data muito especial para o Clarim, porque teve um ano que chegou a imprimir quase 50 mil exemplares. Então, olha que bonito. Por que Caibar ele era tido como o pai da pobreza de Matão? É uma boa pergunta, Priscila. Além da divulgação do Espiritismo, ele praticava a caridade, que é um dos pilares também, né? Uma das recomendações do Espiritismo é que nós sejamos caridosos. E Caibar Schutel, ele soube utilizar esse recurso de toda forma. Então ele só não trabalhou em causas espíritas, na divulgação do Espiritismo, ele também... Sim, como um grande humanista, ele realmente ajudou muita gente. Né, assim, na sua cidade, na sua casa, ele recebia pessoas para atender, ele ia nas fazendas, né, praticava como prático de farmácia, ele ia atender as pessoas nas farmácias, ele ia nos presídios visitar aquelas pessoas que estavam pagando com uma prova tão grande, né, e por isso ele foi buscava os esquecidos da sociedade, não é isso, Davi? Exatamente. Quem que pensa em fazer uma visita num presídio hoje em dia? Exatamente. Caibar fazia. Fazia, levava presentes, fazia palestras e levava a sua atenção, o seu carinho, independente do que a pessoa pudesse estar presa. E né? ele, por ser farmacêutico, ele também cuidava de muito doente, né? Sim, naquela época havia muitas doenças, como que eu falo assim de graça também, né? No caso dele, que ele era amante da pobreza de Matão, deve ser um pouco disso também, ou não? A farmácia dele estava disponível, né, Cássio? Para todas as pessoas, para aquele que podia pagar e para aquele que não podia. Então ele, como farmacêutico, às vezes ele doava remédios, ele atendia. Naquela época o farmacêutico tinha um status quase de médico, porque eles resolviam muitos problemas, era parteiro, era conselheiro. Por isso que ele se tornou vereador diante da expressão, né, de pessoa pública. Ele era muito influente, ele era um formador de opinião, né, de Matão, da região. Transformou num grande formador de opinião, até pelas dificuldades, né, Cássio, que ele foi crescendo e foi ganhando o respeito da sociedade, porque na medida em que ele ganhou o título de pai da pobreza de Matão, porque ele realmente ajudava os pobres. Então, de certa forma, as pessoas passaram a respeitá-lo. Exatamente. É isso que é o que importa, ele foi no patamar do bem, em que todas as religiões devem
navegar. Era um verdadeiro cristão, né? Ele ensinava e ele exemplificava, né? Não fazia nenhum tipo de discriminação, não olhava a crença da pessoa, a quem. Não, se a pessoa precisava do seu auxílio, ele auxiliava. Então... A Mireia acabou de mandar uma questão falando: gostaria que vocês mencionassem a importância do trabalho de Caibar para o movimento espírita no estado de São Paulo e no Brasil. Eu acho que a gente vem falando, né? O Caibar, ele teve ele tem até hoje, né, uma grande influência, e a gente pode afirmar com certeza que ele inspirou a criação de muitos outros jornais, muitas outras revistas, a fundação de muitos centros espíritas, né? E tem um fato interessante, que em 1932 o Caibar reuniu, se eu não me engano, Araraquara e Matão, não lembro a cidade, mas uma das duas. Ele se reuniu com vários dirigentes de instituições da região e ele fundou a Associação Paulista de Propaganda Espírita. Essa associação, as bases dela são muito similares à da USE atual, a União das Sociedades Espíritas, que tem atuação em todo o estado. Então, naquela época, ele já tinha preocupação da unificação entre os centros espíritas, né? A uniformidade, né, dos ensinos, de forma que fosse fiel a Kardec, que tivesse uma base doutrinária firme. Então, ele já tinha essa preocupação de aglutinar todos no mesmo ideal. Então, para o estado de São Paulo, vamos dizer assim, pode-se dizer que ele foi um dos primeiros aí das federativas, né, que incentivou esse trabalho. Um grande gestor da comunicação e da divulgação do espiritismo aqui no estado de São Paulo. Exatamente. Foi um dos primeiros centros espíritas, né, aqui da região, que ele fundou. E ele procurava estudar as obras de Allan Kardec. E haviam reuniões mediúnicas todas as semanas, né? Então eles procuravam desenvolver, né? Estavam conhecendo, mas procuravam desenvolver. E estudando com seriedade. E alguns aspectos interessantes na história, né, Cássio? Tinha algumas reuniões de domingo que levavam crianças para recitar trechos de obras ou poemas. Então, eu acho muito bonito, né? O movimento até pode ficar como exemplo, né? A gente diz que ele foi um grande espírita pelos seus exemplos de seriedade e de poder aglutinar, né, todas as idades, né? Imagina levar as crianças para recitar, né? Hoje tem que ir palestrante e tudo mais. Qual lugar que tem um espaço para a criança poder se manifestar? Né? E a criança precisa se manifestar, precisa ter o seu espaço, precisa ser respeitada. Sim. Não é isso? Temos mais uma pergunta aqui do Roberto Carlos de Freitas. Quer saber se Caibar foi prefeito de Matão. Antes, eu falo com vocês, você que está mandando aí o seu nome para participar do sorteio dos 2 livros, O Som da Nova Era e O Imortal Caibar Schutel, mande o seu nome com o sobrenome. Tem que ter o seu sobrenome. Senão a gente vai ficar louco aqui. É muita gente, né, Rose? Muita gente está mandando. E agora a gente responde a pergunta do Roberto Carlos. Ele foi prefeito de Matão? Sim, nós podemos considerar que ele foi o primeiro, não foi? Primeiro prefeito. Sim. Como nós estávamos falando, talvez o Roberto não tenha pego. Não tenha pego no primeiro bloco, né? O bloco que nós estávamos falando. Que naquela época, os vereadores eles se reuniam e escolhiam um chefe dos vereadores para ser o administrador geral entre eles. E Caibar, o nome desse cargo era intendente. Então Caibar foi o primeiro intendente da cidade de Matão e foi reconhecido como o primeiro prefeito. Então ele foi a primeira gestão prefeito da cidade de Matão, foi de Caibar Schutel. Caibar de Souza Schutel. Caibar de Souza Schutel. E vem a frase: vivi, vivo e viverei, que eu até falei na chamada. Tem a continuação: porque sou imortal. Sim. Quando que veio essa frase de Caibar? Vivi, vivo e viverei. Vivi, ele está falando no passado. Essa frase tem um aspecto bastante interessante, que ela foi produzida quando Caibar já havia desencarnado, no momento em que estava havendo o velório de Caibar Schutel, no dia do seu enterro. Ele deu uma comunicação através de Urbano de Assis Xavier, um médium, um grande médium. Ele se comunicou logo depois da morte. Exatamente. Não é para qualquer espírito, né? Não, exatamente. Porque ele já estava preparado para morrer, né? Exatamente. E ele
além dessa frase, ele recomendou aos seus companheiros que estavam já combinando como seria o seu túmulo, como eles iam fazer. Ele organizou o velório dele? Ai, desculpa falar assim, eu não sei se eu falei certo, é que eu sou meio espontânea. Ele organizou tudo? Como assim? Vamos dizer assim, que ele veio reforçar as recomendações que ele tinha, né, sobre a simplicidade. Então, ele queria um túmulo muito simples, como até hoje, né, o pessoal que cuida, realmente é um túmulo bastante simples, mas ele pediu para que anotassem essa frase: vivo e viverei, porque sou imortal, que aí a gente entende como, vamos dizer, a frase que sintetiza o que foi a vida de Caibar, né? Vivi, vivo e viverei. Ele vai continuar vivendo. Ele ainda continua ajudando o movimento espírita. Ele mostrou, depois da morte, né, o tanto que ele tinha certeza do que ele pregou, do que ele divulgou. Eu acho que teve até outro aspecto também com relação a essa frase. Como estava todo o pessoal ali, os colaboradores da Editora Clarim reunidos, né, eu acho que ele quis passar uma mensagem para o pessoal ali, que ele estaria junto com eles, ele daria apoio ao trabalho, que eles não estariam sozinhos, né? Para que eles não tivessem medo. É lógico, você imagina só, perder uma pessoa, né, da capacidade que ele tinha, que estava à frente de tudo. Com certeza foi um baque para eles, mas ele se fez presente e disse assim: não, eu vou continuar com vocês, podem contar comigo. Ele morreu com quantos anos, Cássio? Ele era muito... 70 anos. Ele ia completar 70 anos. Isso. Em 30 de janeiro de 1938, ele ia completar 70 anos no mês de setembro. Isso. Olha que naquela época, viver 70 anos... Sim, não é como hoje, né? Que a gente está com a longevidade maior. Antes era menor, mas assim, era um espírito tão ligado ao trabalho, às atividades, e ele deixou muita coisa pronta já, né, Cássio? Sim. Tinha muitas coisas, as próximas edições tinha coisa que já estava organizada, mas ele também soube, como um grande administrador, como você falou, um grande comunicador, aglutinar pessoas à sua volta, né? Isso que também é a primeira pergunta que a gente pode levar para a nossa companheira que perguntou. Uma pessoa que consegue aglutinar pessoas em torno de si para levar um trabalho espírita, tem que ser um grande líder. E ele soube ele tinha visão isso estratégica. É o que todo mundo busca hoje em liderança, né? O que acontecerá no futuro? Ele já deixou organizado. Exatamente. Tanto que, qual obra que vive, né? Empresa que conseguiu viver mais de 100 anos, né? Existir por mais de 100 anos, né? Ele tinha muita visão, né? Porque se a gente pensar também que ele foi pioneiro na divulgação pelo rádio, que na época era uma plataforma que estava... Na Rádio Cultura aqui de Araraquara. Na Rádio Cultura aqui de Araraquara. É uma honra poder estar aqui na terra onde ele divulgou bastante também. Então ele acreditou, né, no rádio, né, que estava começando. Então ele tinha essa visão. Imagina hoje, com a internet, o que ele não faria, né? A gente imagina que ele alcançaria o globo inteiro. Se Deus quiser, ele estaria aqui no Esferas da Vida, né? Nossa, a gente imagina ele trabalhando hoje, como ia ser maravilhoso. Então, que honra, vamos né? Poder conversar, contar a história dele, é isso mesmo, que ele nos inspire sempre. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Ágil, imparcial, a notícia como ponto de informação, jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45, Painel Paulista. Pena Showroom, o melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. Para que eu vou passar um estoque aqui dentro da Todos os lados da notícia. Diversidade é fundamental. Estímulo ao debate. Os novos candidatos vão aparecer. Eu acho que depende de nós saber se nós estamos dispostos a investir em pessoas novas. Diferentes opiniões, para você formar a sua.
Jornal da Cultura. Apresentação de Joyce Ribeiro. Interatividade, integração e credibilidade. De segunda a sábado, 9h15 da noite. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente recebe Davi Lisenberg e Cássio Carrara. Conversamos sobre o grande Caibar de Souza Schutel, que é um exemplo aqui para a doutrina espírita. A gente está conversando, a gente sabe tudo que ele fez, todos os esforços para divulgar, comunicar e promover o espiritismo para o bem da população, do que ele acreditava, né? E acredita até hoje. Agora a gente vai falar um pouquinho do depois, né? Um pouquinho do livro do Cássio, Som da Nova Era. Como foi a transição da obra, então, de Caibar depois de sua morte? Sim, em 1938, né, como nós comentamos, ele desencarnou. E logo após a sua morte, a direção da editora ficou com a dona Antoninha Perche, que era uma espécie de secretária dele. E a farmácia Schutel com a irmã dela, a dona Zélia Perche. Só que foi um período de muitas dificuldades, né? Tanto que, em 1941, foi lançado o livro O Batismo, que é um livro do Caibar, lançado após a sua morte. E a editora ficou 27 anos sem nenhum lançamento, apenas reimprimindo os que já existiam, né? Continuando o trabalho da revista e do jornal. Então a gente percebe que foi, de fato, uma época de transição, em que eles tinham que se acostumar. Foi sentido, Foi né? sentida a falta dele material, né? Com certeza espiritual ele estava ali, mas material foi muito sentido. Até que na década de 60, chegou à editora o Wallace Leal Rodrigues, que é uma figura aqui de Araraquara, muito conhecida, muito importante. E através do Wallace, a editora ela conseguiu ter um grande enriquecimento, principalmente cultural. O Wallace, ele era uma pessoa assim, ele era poliglota, ele tinha experiência no teatro, no cinema, ele era poeta. Então toda essa bagagem cultural dele, ele trouxe para a editora. E com isso, com as traduções de vários livros que ele fazia do inglês, do espanhol, do francês, ele começou a trazer essas obras para a editora Clarim. E aí foi quando a editora retomou os lançamentos, começou a modernizar também o conteúdo do jornal, da revista. Os textos deles são belíssimos, são textos muito profundos, pesquisas aprofundadas, sérias, né? Então, o personagem, o Wallace Rodrigues, ele foi de muita importância para a editora conseguir reencontrar a retomada do direcionamento. Que aí conseguiu, né, da década de 60 para frente, a editora conseguiu se modernizar, conseguiu criar um calendário de lançamentos, enfim, e conseguiu retomar o seu rumo. A gente tem algumas imagens que a gente também separou, que a gente pode passar rapidamente. Aqui é da primeira revista internacional de espiritismo, isso, fevereiro, né? De 25. Ótimo. Aqui também faz parte da revista internacional de espiritismo, uma das primeiras. Parábolas de Ensino de Jesus. Foi o primeiro livro de Caibar Schutel? Não. Ou não? O primeiro livro dele foi Espiritismo e Protestantismo, um livro de 1911. O Parábolas, ele é de 1928. Aqui mostra o amor que ele tinha pelos animais, né, Cássio? Sim, ele era muito... Isso era muito presente. Tem muito isso dele, né, do Caibar? Tem muito que ele isso tinha dele. muita... Inclusive, o gatinho ali recebeu até uma homenagem. Essa é uma página da revista, que ele recebeu uma homenagem, o gatinho. Olha o amor, olha o exemplo, né? Olha aí a Rádio Cultura aqui de Araraquara, foi quando ele divulgou aqui na rádio. Que legal, que foto bacana. E essas conferências, 15 conferências radiofônicas, elas deram origem depois a um livro chamado Conferências Radiofônicas, um livro muito bom. E aí mostra toda a pujança intelectual do Caibar, né? Aí é o que, Cássio? A Sociedade Metafísica de São Paulo era um livro, uma edição do jornal que ele participou. É uma notícia de 1936, foi quando o Caibar Schutel se encontrou pela única vez na sua vida como encarnado com Chico Xavier. Aqueles destaques são a foto de Chico Xavier
Caibar teve um encontro só como encarnado. Depois que ele desencarnou, ele trouxe muitas psicofonias, trouxe psicografias por intermédio do Chico Xavier. Mas eles tiveram apenas um encontro pessoalmente, né? Então nós encontramos a notícia, foi de um evento da Sociedade Metapsíquica de São Paulo. Foi uma semana metapsíquica em que se reuniam espíritas e espiritualistas para trazer... Olha lá o que a gente estava falando no bloco passado. Vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Caibar de Souza Schutel, que é o túmulo de Caibar, né? Sim. Que maravilha. Aí a editora O Clarim hoje. Isso, essa é a fachada do Memorial Caibar Schutel. Era a casa dele. Isso. À direita ali, a gente tem a entrada da editora, e aqui à esquerda é o Memorial Caibar Schutel, que era a casa onde ele morava, que é um espaço todo revitalizado agora, né? O memorial ele foi lançado em novembro de 2013, e para o pessoal da região aqui de Araraquara, é muito interessante de conhecer, viu? Que é um museu muito moderno. Um museu muito bonito. Muito bonito. E, por sinal, quem fez o projeto foi a TG3 Comunicação, que fez o projeto aqui do Esferas da Vida também. Sim. Aqui é a equipe também hoje da editora. Uma das gestões da diretoria. Uma das gestões da diretoria. Ainda... Olha lá o seu Aparecido Belvedere, conheço ele desde menina. Um abraço para o seu Aparecido. O seu Carlos também está nessa foto, né? Sim. Aí mostra o que? A redação, a farmácia, o centro, tudo meio que perto ali em Matão, onde está né? aquela seta vermelha, onde ele construiu barracos para receber pessoas, para acolher pessoas, atender. Ele acolhia pessoas nesse local das setas vermelhas. Isso. Hoje ali é um outro departamento que foi construído, né? Entendido. Aí é o memorial, né? Memorial. Essa foto aqui à nossa esquerda, que inspirou o livro, inclusive, O Som da Nova Era, que é uma sala do memorial onde está a máquina de datilografia, a máquina de escrever que ele utilizava para o jornal, né? E aqui alguns equipamentos que ele utilizava no trabalho farmacêutico dele. Que maravilha! É muito bonito o memorial, vale muito a pena a visita. Tem que agendar a visita para conhecer o memorial, Cássio? Sim, o memorial ele não fica aberto em horário comercial, mas é possível fazer o agendamento pelo e-mail oclarim@clarim. Até coloquei, ó, memorial@clarim.com.br e o número aí da visitação para você que quer visitar o memorial Caibar Schutel. É um grande... Inclusive aos finais de semana é feito agendamento, a caravanas, inclusive. Tem pessoas que organizam caravanas de várias cidades, linda. Até de outros estados já vieram para visitar. E vale a pena, é uma visita que vale a pena. Temos duas questões aqui, ó. O Alfredo de Oliveira pergunta: com o acervo que vocês têm, pode acontecer produção de filmes sobre Caibar? Material tem para o filme, né? Sim, a história dele, já o que tem de biografias, já daria um belo roteiro de filme. E o acervo também maravilhoso. Venha visitar Matão. Não é? Com certeza. Carmen de Matão, o que faria hoje Caibar com toda a tecnologia atual? E a pergunta também ao Cássio, ela pergunta, a Carmen. Eu acho que ele seria um grande comunicador. Acho que ele seria um exemplo para todos nós. Ele não descansaria no bom sentido, porque ele estaria sempre ativo, ele estaria sempre realizando congressos, palestras, encontros. Eu acho que ele seria muito ativo, ele faria um grande barulho aí no movimento espírita e seria um exemplo para todos nós. Acho que um encontro anual de Caibar Schutel, que tem todo ano, que é em setembro, que é o aniversário de Caibar. Caibar, eu não sei qual encontro que eu assisti pela internet, Caibar fez uma comunicação, né? Ele sempre se comunica aqui na região. Nós temos notícias às vezes, né, alguns casos, até em outras localidades de comunicações do Caibar. Isso mostra que ele está ainda, né, envolvido. Presente na divulgação do espiritismo até hoje. Sim, em todos os lugares em que houver a boa intenção, né, em que houver a iniciativa de divulgação do espiritismo, com certeza ele estará conectado a tudo isso e, dentro das possibilidades, dará alguma palavra, falará alguma mensagem de incentivo para que as pessoas continuem, né, nos seus trabalhos. Agora, vocês que estudaram a vida de Caibar, que é difícil às vezes aqui a gente passar completamente tudo que ele já
toda a determinação, a garra, o sofrimento, né, essa vivacidade de Caibar para conseguir, né, divulgar o máximo possível de acordo com a estrutura que ele tinha na época. O que vocês podem contar para a gente da personalidade dele? Algum caso específico, assim, bonito, que vocês, neste meio do caminho, com reportagem, com conversa? Existem vários episódios. Eu poderia lembrar um que eu achei muito interessante, que demonstra o seu espírito de homem trabalhador. No período em que houve a Revolução Constitucionalista de 1932, que São Paulo virou um palco de guerra, as revistas e os jornais tiveram que ficar guardadinhas. Por 3 meses não pôde ser distribuída porque elas eram perdidas, não chegavam nos seus destinos. E nessa ocasião, em que houve muita morte, houve muito desentendimento, Caibar Schutel se recolheu e nesse período, né, na verdade, foram 3 meses, né, de guerra, né, da última guerra civil que nós tivemos aqui, mas Caibar mergulhou na escrita e escreveu um livro. Né, escreveu nossa, também fugiu o nome. O Vida e Atos dos Apóstolos. O Vida e Atos dos Apóstolos. Vida e Atos dos Apóstolos, que é um livro de mais de 400 páginas, um livro pesado. Em pouco mais de um mês ele escreveu o livro. Então, para dizer assim, enquanto estava todo mundo, né, brigando, ele se mergulhou no trabalho, né, dando o seu exemplo. E quando retomou as edições, ele retomou em outubro com edições mais grossas, com mais conteúdo, e descontou aquelas que os assinantes haviam pago. Então, assim, honestidade, trabalho, exemplo de sobriedade, de dignidade. Honestidade e trabalho. E você, Cássio? Eu acho que o maior exemplo que o Caibar pode dar pra gente é que nós podemos fazer também a diferença. Porque às vezes a gente fica se espelhando, né, nessas grandes figuras, no Caibar, no Chico Xavier, enfim, e a gente acha que é assim, nossa, eles fizeram grandes realizações, mas na verdade eles se debruçaram no trabalho, tiveram muitas dificuldades pelo caminho, mas eles continuaram, eles não desistiram na primeira, né? As coisas não fluíram tão simplesmente não assim, é tão simples, não né? Para ninguém. Então eu acho que a gente pode fazer a diferença dentro do nosso contexto, da nossa realidade, nossa instituição, nossa família. Eu acho que é tudo uma questão da gente ter interesse, a gente querer fazer, que a gente consegue. Então acho que essa é a grande lição que ele deixa para a gente, que numa cidade pequena, onde os recursos eram poucos, a gente tem condições sim de fazer um trabalho que se expanda, que vá, seja internacional, enfim, a gente tem condição de fazer a diferença. Acho que essa é a lição. Olha, gente, eu já estou aqui com o nosso sorteio, a gente tem 1 minuto para fazer esse sorteio. A produção arrumou. Tira o nome, Davi, para o seu livro. Vamos lá. Alfredo de Oliveira Neto. Alfredo de Oliveira Neto acabou de ganhar o imortal Caibar Schutel, parabéns. E agora vamos para o livro do escritor Cássio Carrara, que eu não sei se vocês perceberam, ele é filho do Orson Carrara. Eu tive que falar do seu pai aqui, viu, Cássio? Não tem jeito. Não tem jeito. Luiz Otávio Henrique. Luiz Otávio Henrique, parabéns também. Você acabou de ganhar o Som da Nova Era aqui dos nossos escritores. Eu gostaria de agradecer, mas antes eu acabei não dando um feedback aí da sua resposta. Eu concordo também, viu, Cássio? Eu acho que quem está em casa, às vezes, a gente percebe nessa grandiosidade, tudo que o Caibar fez, assim como o Chico. A gente também, por mais pequenos que a gente possa, né, nos enxergar, a gente tem muito, a gente pode fazer muito por nós, pela nossa família, enfim. A gente consegue chegar lá, né? Sim, sem dúvida. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Foi uma alegria, foi uma honra receber aqui. Não sou de Matão, mas me considero. Então eu tenho um amor enorme por Matão. Muitíssimo obrigada. Que vocês voltem sempre, continuem na divulgação junto com o Caibar Schutel do Espiritismo. Parabéns, viu? Muito obrigado. Nós também agradecemos de coração. É uma honra. Muito obrigada. E eu volto a semana que vem, ao vivo, às 10h30 da noite. No seu trabalho infame, horrendo e rudo, de consumir as podridões de tudo. Esferas da Vida. Apoio Cultural.
Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Quibelanche, cultura com sabor.
Meu pai veio para São Paulo para tentar vencer, né? Que nem a gente fala, como dupla caipira. Então sempre tinha instrumento em casa, né? Viola, violão principalmente. E aquilo eu me despertei, era curioso. Tanto que às vezes as pessoas me perguntam quando que eu comecei a tocar, eu realmente não lembro. E eu sei que tinha violão e meu pai conta que eu ficava mexendo, assim, no violão e tal, e na viola. E ele conta que um dia, isso eu não lembro mesmo, eu lembro do meu pai contar, e minha mãe também, que ele chegou em casa e eu tava meio que ponteando em uma corda só, com a mãozinha desse tamanho, o menino da porteira, né? Não nessa velocidade, mas... Ela falou, Isabel, esse menino tá tocando aqui, não sei o quê, tal. Eu lembro porque meu pai gravou. E aí, depois de alguns anos, eu escutei as fitas. E tinha... Isso eu tinha, acho que, de 3 para 4 anos. Com 4 anos de idade, aí já tem uma série minha gravada com eu tocando viola, músicas bem simples, e ele acompanhando no violão. Lá em casa, meus pais nunca me tiraram de um jogo de botão ou de um jogo de bola para vir tocar porque um parente chegou, né? Porque às vezes é comum quando tem pessoa que toca desde cedo em casa, acha curioso, chegou o tio, vamos tocar, não sei o quê. E às vezes a criança não quer, né? Então, aquilo eu ia porque eu gostava, vamos tocar. Então era um brinquedo a mais, era como se estivesse jogando botão ou brincando com os bonequinhos. Eu gostava de tocar também. Não, esse tipo de pressão eu não tive. Não foi pressão, foi um incentivo, né? Assim que eles perceberam que eu tinha talento, assim, que tinha essa vocação para música, eles sempre incentivaram. Foi meio natural, assim. Então, não tive esse negócio de perder a infância, não. O que era um brinquedo que eu gostava muito, era ficar tirando música. Então, acho que era o brinquedo que eu mais gostava. Com 8, 9 anos, teve uma outra fase, né? Foi onde entrou a guitarra havaiana. Fiquei nativa com esse instrumento até uns 15 anos de idade, gravando em estúdio. A pessoa que introduziu esse instrumento no Brasil foi um sujeito chamado Poli. E ele tocava, é como essa lap steel dos americanos, é uma guitarra havaiana. O que ele fazia? Na década de 50, ele solava todos os sucessos cantados, só que tocado. Assistindo televisão, os programas de TV, quando criança, eu vi esse instrumento, ele tocando em um dos programas, que eu não lembro qual que é, e aquilo me chamou atenção. E eu falei, pai, eu quero aprender esse instrumento. Não era fácil achar um professor, não tinha instrumento para comprar, tanto que meu pai mandou fazer a primeira guitarra havaiana que eu tive, ele mandou fazer. Que era na fábrica da Xadrez, que fabricava viola. Aí o cara falou, putz, não tô achando, você faz uma para menino? E essa foi essa primeira guitarra havaiana minha. Depois eu adquiri outras, e esse instrumento realmente eu aprendi a tocar de ver assim na televisão, de ouvir no disco, né? De ouvir no disco do Poli e tirar. Teve uma ou outra pessoa, foi difícil na época, que sabia afinação e passou a afinação, e aí eu fui uma 2 vezes nas aulas para aprender essa afinação, e meio que um mecanismo do instrumento, mas acho que eu tinha essa necessidade de atirar a música logo, então eu chegava em casa, eu meio que esqueci o que o professor falava e queria tirar de ouvido, né? Então eu gravei com muitas duplas sertanejas da época, porque assim, isso usava na música sertaneja. E como não tinha quem tocava, depois que morreu o Poli, ficou uma lacuna. E eu era muito criança, só que eles me chamavam para gravar. Então, tipo, Trio Parada Dura, aqueles sucessos sertanejos da época, nessa época mais ou menos, eu gravava os discos, o cast da Copacabana, da Chantecler, tudo tocando guitarra havaiana. Isso culminou, foi meio que, não sei se foi um término dessa fase, mas foi coroado assim com um disco que eu gravei com 14 anos, um LP, solando guitarra havaiana, né? Eu tocava era meio mais que requisitado como guitarra havaiana do que como viola caipira.